Oi, oi, meus amores, boa tarde, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje mais um dia, um cenário diferente, um horário diferente, porque como eu falei pra vocês na live de ontem, essa semana eu estou com visita em casa, então meus pais, minha irmã e meu cunhado vieram passar uns dias aqui em João Pessoa, né? Eu me mudei recentemente pra cá, me mudei na verdade em janeiro, e aí eles vieram passar o aniversário do meu pai aqui, que foi no domingo, dia 4. E aí eu tô trabalhando um pouco, ficando com eles na praia um pouco, então acaba que nesse horário eu estou aqui com eles na praia, a gente vem almoçar e tudo, então eu acabo fazendo a live daqui. Hoje é o segundo dia que tá sendo daqui e amanhã provavelmente também vai ser, tá bom? Bom, e essa é a nossa live de número 72 de 2025, então já são 72 lives, hoje é dia 7 de maio e vamos para nossa live de número 72. O que eu quero falar hoje com vocês? Uma pergunta que eu recebo bastante aqui no Instagram, ou quando as minhas alunas entram no método, quando elas começam o método, é algo que eu recebo bastante, é algo que vocês têm bastante dúvida, né? Então, Gabi, o meu intestino preso, ele pode ser síndrome do intestino irritável? Será que eu tenho síndrome do intestino irritável? Como é que eu vou saber se eu tenho? Como é que eu vou tratar? Como que eu vou saber e fazer isso, né? Como que eu vou entender se eu tenho ou não? Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a síndrome do intestino irritável ela é uma disfunção não orgânica, tá? Então, o que significa isso? Ela não é uma doença em si, ela é uma disfunção intestinal de causas não orgânicas, ou seja, ela não tem uma causa fisiológica, ela não tem uma causa fisiológica como é, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, como é uma doença de Crohn, como é uma retocolite ulcerativa, então ela não tem essa característica, tá? Então, ela é uma doença, uma disfunção definida após a exclusão de causas não orgânicas. Então, a pessoa ela vai lá, ela começa a ter alguma alteração intestinal, ela começa a ter algum tipo de sintoma, ela vai lá, faz vários exames, né? Então, colonoscopia, exame para identificar doença inflamatória intestinal, sensibilidades alimentares, coisas nesse sentido. E aí, quando ela não consegue encontrar nada, ela não consegue diagnosticar nada, ela é diagnosticada com síndrome do intestino irritável, certo? Bom, feito isso, então, feito o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, essa pessoa, ela vai ser classificada, então, quanto ao tipo de intestino irritável. Então, ela pode ser o padrão constipação, que é aquela pessoa que passa 3 ou mais dias sem ir ao banheiro, tem fezes endurecidas, fezes ressecadas, ou ela pode ter o padrão diarreia, então, aquela pessoa que vai muito ao banheiro, né, mais de 3 vezes por dia, fezes amareladas, líquidas, normalmente com odor muito forte, ou ela pode ter um padrão misto, né? Que é aquela pessoa que ora tá com o intestino preso e ora está com o intestino solto, que é aquele padrão de síndrome do intestino irritável misto, certo? Bom, e aí, o que acontece? Essa pessoa, ela vai então ser classificada em relação a isso. E lógico que se você é uma pessoa que tem constipação crônica a vida toda, você pode estar falando, então eu tenho síndrome do intestino irritável de padrão constipação. Eu tenho uma síndrome do intestino irritável que me constipa, né? E de fato, pode ser que você tenha síndrome do intestino irritável, sim, pode ser que você não tenha, tá? Então, como eu falei pra vocês, a gente tem que entender, a gente tem que fazer esse diagnóstico. E aí, quando a gente faz lá os exames, vê que bom, então eu não tenho nada, então provavelmente é síndrome do intestino irritável, a gente também avalia o que a gente chama de critérios Roma 4. Os critérios de Roma 4, eles são três critérios que vão ajudar no diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Então, a primeira coisa, dor e distensão abdominal, pelo menos nos últimos 3 meses, tá? Dor, melhora ou piora da dor relacionada à evacuação. Então, eu vou ao banheiro, meu intestino, a minha dor melhora ou piora. E alteração no padrão das fezes nos últimos 3 meses também. Então, isso a gente tem que ter em mente, porque além de fazer a exclusão pelos exames, a gente precisa classificar essas pessoas nos critérios de Roma 4. Então, ela tem que apresentar positivo, né, para esses 3 critérios para te considerar que ela tem síndrome do intestino irritável. Beleza. Então, ela não tem nenhum tipo de alteração orgânica, depois que ela fez exames, ela não viu nenhum tipo de alteração orgânica e ela se encaixou nos critérios de Roma 4. Aí a gente vai entender se ela tem a síndrome do intestino irritável, então a gente vai diagnosticar e vai entender se ela tem o padrão constipação, diarreia ou o padrão misto.
tá? Então aí a gente vai entender. Bom, e aí, ok, eu diagnostiquei, eu tenho padrão de constipação. Aí a gente precisa entender que nem toda constipação é síndrome do intestino irritável, nem toda distensão abdominal é síndrome do intestino irritável. Muitas vezes a pessoa ela pode ter uma distensão abdominal por uma sensibilidade alimentar. O que normalmente vai dizer pra gente se é intestino irritável é a questão emocional. Então, quem tem síndrome do intestino irritável naturalmente vai ter alteração desse intestino, vai ter dor abdominal, vai ter diarreia, vai ter constipação, quando essa pessoa tem alguma questão emocional envolvida, ou quando ela tem um gatilho emocional. Então, por exemplo, ela tá lá vivendo a vida dela, tudo bem, tudo certo, e daí ela passa por um luto, ela perde alguém que ela gosta muito, um parente muito próximo, alguém muito próximo dela, ela perde uma pessoa. Então, ela tem um gatilho emocional, então ela entra num processo mais depressivo, ela entra ali em um processo que ela tá debilitada emocionalmente, né? Então, isso pode ser um gatilho para ela desenvolver ou para ela piorar a síndrome do intestino irritável, certo? Agora, vamos supor que ela também pode acontecer dela ter síndrome do intestino irritável quando eu tenho um processo de desbiose. Então, eu tenho um desequilíbrio da minha microbiota intestinal causado por um vírus, por uma bactéria, por uma virose, por alguma coisa nesse sentido. Isso pode até mesmo afetar o meu emocional e com isso eu desenvolver esse intestino irritável, ficar com o meu intestino mais sensível, o meu intestino mais irritável também, tá? E aí, gente, o que acontece é que a gente ainda não sabe exatamente as causas do intestino irritável. Então, o que causou? É genético? Pode ser genético. Normalmente a mãe tem, a filha tem, né? Normalmente pode acontecer isso, mas a gente não tem as causas bem definidas. O que a gente sabe é que está muito relacionado ao emocional e também pode estar relacionado a algum gatilho. Então, a pessoa tá ali com uma vida normal, vivendo uma vida normal e, consequentemente, depois de algum tipo de gatilho, seja um gatilho emocional, seja um gatilho fisiológico, ela vai desenvolver a síndrome do intestino irritável, vai começar a apresentar os sintomas, vai fazer os exames, ver que não tem nada alterado fisiologicamente e aí a gente vai começar a desconfiar da síndrome do intestino irritável, né? Então, se você é uma pessoa constipada, crônica, pode ser que você tenha síndrome do intestino irritável, pode ser que não. Pode ser que você tivesse constipação por causa de outros motivos, por exemplo, da sua alimentação, da falta de água, do seu estilo de vida, e aí você teve um gatilho, desenvolveu o intestino irritável e continua constipada, né? Ou continua pior essa constipação, tá? E aí, gente, o que acontece? Ou você pode ser uma pessoa simplesmente constipada que não tem síndrome do intestino irritável. Você só tem uma constipação intestinal crônica, tá? Então, são coisas diferentes. Não é porque você tem intestino preso que você tem síndrome do intestino irritável. Não é porque você tem síndrome do intestino irritável que, naturalmente, você vai ter intestino preso. Você pode ter um padrão de diarreia também, tá? Então, a gente não pode confundir as coisas, porque hoje em dia esse assunto tá muito em alta. Tem muita gente que fala, eu tenho intestino irritável, mas a pessoa nunca fez exame, nunca passou por um diagnóstico. Ela fala isso porque alguém falou pra ela, porque a amiga tem, porque a médica falou, pelos sintomas dela, mas não necessariamente ela vai ter, de fato, síndrome do intestino irritável, tá bom? Então é isso, meus amores, era isso que eu queria falar pra vocês na live de hoje. Provavelmente amanhã vou também fazer ao meio-dia, tá? Vou fazer ao meio-dia, porque é um horário que tá tranquilo pra fazer, que eu consigo me desvencilhar ali da minha família pra fazer. E aí a gente faz amanhã a live ao meio-dia. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim ou me mandem um direct, estou sempre à disposição. Desejo uma quarta-feira abençoada, iluminada, que tudo flua bem, que tudo corra bem no dia de hoje, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.